Eu sei que nem tudo são rosas, nem tudo Ah, são rosas, né? Qual foi o momento mais crítico, assim, onde você, atuando dentro do setor público, você se viu assim, cara, isso aqui para mim tá complicado demais. rapaz, é difícil, porque são tantos. É tanto abacaxi assim. Eu costumo dizer assim, tem dia que eu saio ali e diz assim, hoje matei 2 leões, né? Porque assim, na verdade, não é um leão por dia. Na verdade, todo dia, o dia a Sim, dia da administração pública, ela envolve assim uma complexidade, né, de momentos, de decisões que você tem que tomar e que muitas das vezes as pessoas não sabem, né, o que se passa. Houve vários momentos, né? Por exemplo, quando eu deixei a Secretaria de Educação, eu deixei a Secretaria de Educação não porque eu não quisesse ser secretário de Educação, porque eu deixei porque eu acho que eu não consegui, né, desenvolver o meu trabalho. Né? sim. Eu não consegui fazer aquilo que eu sonhei pela educação. E aquilo estava me desgastando. Então, eu pensei assim, poxa, não vale a pena. Né? Eu vou me desgastar e não vou alcançar meu objetivo. Então, eu não quero atrapalhar. Então, assim, eu não consegui executar aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei para a educação. Não sei se algum dia, talvez, eu tenha essa oportunidade, não sei. Mas eu não consegui. Então, assim, é, não me arrependo, né? Não me arrependo do que eu fiz e não me arrependo de ter, naquele momento, entregue o meu cargo. Mas, assim, foi um dos momentos, né? E um dos momentos também difíceis que eu enfrentei nesses últimos dias foi a questão da greve dos professores, porque quando você lida com o direito do servidor, é muito complicado, ainda mais assim, uma área que é a educação, onde você tem um apelo popular muito Sim, grande, com né, certeza. em cima da questão do professor, né? E assim, eu estava na difícil missão de dizer não, né? Mas o não que eu tinha que dizer não era um não, era assim, não é assim como você quer, é dessa forma. Só que Entendi. quando você diz assim, olha, não é desse jeito aí, é desse jeito aqui, as pessoas entendem como não, né? É um É. não total. Então, foi uma dificuldade muito grande para a gente dialogar com a Câmara, né? Dialogar com os vereadores, dialogar com a classe dos professores. E eu fui colocado assim no meio dos professores como vilão, como, né, A culpa é daquele advogado. rapaz, eu sofri demais, foi muitos ataques. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito. Eu busquei ser equilibrado, né, evitar O tipo de ataque foi em rede social ou... rede social, carro de som na praça, entrevista na rádio, era todo dia. E assim, Como se você fosse o cara que julgou, como se eu fosse o culpado, né? Porque porque assim, ela foi julgada ilegal, não foi? nós conseguimos, Sim, em 2 dias, nós não, o jurídico ingressou, sim. né? E a todo momento nós colocamos para o sindicato dizendo, olha, não façam a greve, se vocês fizerem é ilegal. Né? Não, a greve tudo bem, mas se vocês fizerem, nós vamos, né, Ter que obviamente, ingressar em juízo para... salvaguardar o direito. Nós temos 20 mil alunos. Sim, com E assim, certeza. eu conheço, trabalhei em escola há alguns anos e trabalhei, né, em bairros carentes da cidade. Tem muita criança que vai para a escola pela merenda. Né? Então, assim, É. porque assim, quando você está do lado de cada mesa, você tem uma visão macro, você enxerga O tudo. negócio não é tão fácil Não quanto o é pessoal pensa fácil. que é, né? Então, assim, você está do lado de lá, você diz assim, eu quero reajustar o meu salário. E a administração se vira. Quando você está do lado de cá, você pensa assim, poxa, se eu der aqui um reajuste para essa categoria aqui, aquela categoria também vai querer, e aquele lá como é que fica? E o Efeito impacto cascata financeiro? aí, né? Vem Eu vou tudo. ter dinheiro para pagar isso tudo? Né? Então, assim, envolve, né, Sim. tudo isso. E aí, lá na ponta, você pensa, se esse pessoal ficar 15 dias, um mês em greve, essas crianças que já ficaram 2 anos em casa e voltaram agora, e aqueles mais carentes que necessitam da merenda, então, assim, Sim. é um turbilhão de coisas e você está ali do lado e isso passa pela cabeça do prefeito. Né? E aí a gente tem que equacionar, de um lado, o direito dos professores, de outro lado, o direito dos alunos.
E aí eu tive que fazer, às vezes, também de contador, né? Porque a gente teve que fazer o levantamento desses Somar aqui recursos. entrada, saída, o que que dá para fazer. Colocamos na planilha para ver o impacto financeiro. Você tem limitações, né? Por um lado, você tem... É muito difícil você ser gestor hoje em dia, porque, assim, de um lado a lei diz para você gastar, de outro ela diz para você não gastar. Né? De um lado ela diz assim, olha, você tem que gastar no mínimo 70% para pagar o magistério. De outro lado ela diz assim, mas cuidado, porque se você ultrapassar os 54% com o pessoal, já é improbidade administrativa, Aí, você pronto. já implica na lei de responsabilidade fiscal. Aí o gestor pensa assim, poxa, então 70% eu tenho que pagar professor, dá quanto? Aqui dá 70 milhões, tá, aí vai chegar aqui no meu limite da lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho que pagar médico, eu tenho que pagar os outros profissionais, como é que eu faço? Então é muito difícil e as pessoas demais. não têm essa visão. E eu fui escolhido para tentar... Saiu de cabra ruim na história, né? Para tentar fazer um acordo nessa situação, né? Então, assim, como eu falei, nós vivemos numa sociedade livre, então todo mundo pode se manifestar, eu não tenho problema nenhum, fiz muitas manifestações também. Agora, você pode criticar a proposta. Sim, claro. Você pode dizer que a proposta é imoral, que ela é indecente, Rebater que ela é inviável. a ideia, né? A ideia, Exatamente. não a pessoa que está lá. Agora, assim, o que me ofendeu? Me ofendeu quando você via entrevistas nas rádios, carro de som na praça, me chamar de mentiroso, me chamar de vendido, me chamar de advogado incompetente, me chamar Foi disso mesmo, daqui, cara. né, na Câmara Municipal. Então, assim, isso passou do ponto. Então, eu chamei os líderes do movimento e falei, estão passando do ponto. Estão passando do ponto, eu estou calado, não tem uma palavra minha ofendendo vocês. Pode ter alguma declaração minha aqui e acolá, né, criticando o movimento, mas eu desafio a mostrar aqui qualquer declaração minha atacando a pessoa de vocês. Então, assim, vocês são os líderes, conversem, estão passando do ponto. E alguém se pronunciou em teu favor? Assim, da parte dos movimentos, não houve, né, pessoalmente ali, não, tudo bem, a gente lamenta o ocorrido e tal, mas não houve. E assim, quem saiu, fez essa manifestação de apoio foi a OAB. Sim. Inclusive, fiquei muito grato ao presidente Rômulo, à doutora Carol, né, que me ligaram um dia à noite, e eu não queria nem atender, não sabia qual era o número, porque era tanta ligação, e chegava à noite, eu dizia assim, eu quero... Sossego. Botava o celular para um canto aqui e tal, não queria atender. Aí atendi e ela disse, olha, doutor, a gente viu, né, algumas imagens e alguns vídeos circulando aí nos grupos e a gente se sentiu muito constrangido, ofendido, porque ofende a classe. Sim. Né? E o advogado, ele defende o direito, ele não defende, né? Exatamente, porque assim, quando você ataca a figura do advogado no exercício da profissão dele, o que o advogado tem hoje? O advogado ele só tem um nome e o resultado. É o que o advogado tem. Porque assim, nós temos um estatuto, um código de ética e disciplina que me proíbe de fazer publicidade. Então, eu não posso botar propaganda na rádio. Né? Como advogado, eu não posso fazer publicidade. Sim. É uma das profissões assim, que mais restringe, porque todo profissional liberal ele pode fazer a publicidade. Ali É interessante, né? O médico bota um outdoor. Exatamente. O advogado não pode. Então, qual é a minha propaganda? É o meu nome e o resultado. Se eu tiver bons resultados nas demandas que eu atuo, aquele meu cliente vai indicar para outros, e isso é a minha propaganda. Entendi. Aí, quando você tem o seu nome atacado, ofendido, quer dizer, então aí a OAB entendeu, disse, opa, peraí, passou do ponto. Passou do ponto. Porque já está atacando o advogado. Como é que o cliente dele, ouvindo isso, vai reagir? Né? Como é que fica? E outra coisa, foi comigo, mas poderia ser qualquer um. Imagine que você tenha hoje em Parnaíba um crime que cause uma grande comoção social, né? Aconteça aí uma tragédia, sei lá,
E aí aquele cara ali comete um crime que causa uma grande repulsa. Vamos citar, por exemplo, aí, vamos sair de Parnaíba, para não, para né? não... Vamos citar, por exemplo, aí o caso da Suzane Richthofen, né? Sim. Então ela comete aquele... A Suzane tem direito à ampla defesa e o contraditório? Tem. Está na Constituição. Tá na Constituição. É direito dela, ela tem que ser defendida. Quem vai fazer essa defesa? Um advogado. Aí eu pergunto a você, o que o advogado tem a ver com o crime que ela cometeu? Aquele advogado que faz a defesa dela, ele merece ser achincalhado? Ele merece ser ridicularizado? Ele merece ser penalizado pelo crime que ela cometeu? Não merece. Não merece. Então, assim, quando o advogado faz ali a defesa, eu, no caso do meu constituinte, que era um município, sim, eu estava defendendo os interesses do município, que é o interesse da população como um todo. Sim. Então, assim, foi injusta a ofensa, os ataques foram injustos. Tanto que a OAB, né, se manifestou, né? E fez uma nota muito boa, e eu agradeço, e muitos colegas advogados também vieram, né, em defesa, e eu fiquei muito grato. Eu acho que é isso, né? Não só por mim, mas eu acho assim, que a gente precisa proteger, né? Assim como os professores defendem ali o seu direito, a advocacia também, ela tem que defender ali os seus interesses, porque se nós permitirmos o rebaixamento desse respeito, né, da que a advocacia tem, é como eu falei, o que a gente tem? A gente tem um nome e o resultado. Se o advogado não for respeitado na sociedade, daqui a pouco você não consegue mais trabalhar. Verdade. Né? Então, assim, determinadas... E o criminalista não vai trabalhar mais nunca mais, porque... Não vai trabalhar, porque o criminalista ele atua assim, numa esfera, né, é uma área muito sensível. Sensível, né, porque ele lida ali com situações muito complexas. E aí, no dia a dia dele, ele precisa também dessa proteção, né, de entender que o advogado, o criminalista especialmente, ele não defende o crime nem o bandido, ele defende o direito. Direito. Então, não é defensor do direito, é verdade. Ele não faz a lei, ele defende a sua aplicabilidade. É verdade.